Graça e paz, amigos e amigas. O Senhor Jesus Cristo é bom, Ele está conosco, Ele nos salvou, Ele nos deu um novo nome na glória, nos deu a possibilidade de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E, portanto, herdeiros com Ele. Glória a Deus, porque Ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos atraiu por causa do seu amor, Gratuitamente nos deu a oportunidade de reescrita, da nossa história, viver o novo de Deus, deixar o passado para trás, sem influência no nosso presente, para que vivamos em novidade de vida, com um novo cântico nos lábios. Assim será hoje e sempre, em nome de Jesus. Espero que o áudio esteja bom aí para vocês e vamos fazer a nossa reflexão aqui no Evangelho de João, a partir do Evangelho de João, apenas um versículo, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Nós entendemos que a vida com Cristo é muito mais do que a entrega de um manual da parte de Deus, Deus nos entrega a Bíblia e Ele, sendo o nosso manual de boa conduta, vamos viver a partir daquele livro para sermos boas pessoas. É muito mais que isso. Nós sabemos que a vida do Cristo em nós, que ressuscitou, que nos legou o Espírito Santo e que realmente vai criar a possibilidade de uma vida diferente, porque Ele está atuando em nós, e Ele dinamiza o seu poder através do Espírito de Deus que está em mim e você, nos dando novamente um novo Espírito. Então o Senhor, Ele vai nos municiar de todo o necessário para uma vida reta, para uma vida agradável aos seus olhos. Porque antes de tudo, o que agradou a Deus foi o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Só por isso temos a petulância de entrarmos no Santo dos Santos, conforme está escrito em Hebreus. Podemos entrar com intrepidez pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado, pela carne de Jesus que foi dilacerada, pelo preço cabal, pela quitação das nossas dívidas em Cristo Jesus. Agora podemos, sem medo, sem vergonha, sem inibições, entrar na presença do Pai, do Santo dos Santos. Mas tudo isso acontece dentro de uma dinâmica em que nós dependemos de Deus, e é isso que eu queria falar com você hoje. Nós dependemos de Deus. É uma afirmação aparentemente trivial, porque quem não sabe disso? Saber, ter notícia disso é diferente de ter uma vida pautada por essa consciência de que nós dependemos de Deus. Então, se você é um leitor da Bíblia, você já percebeu como esse tema ele é importante, Porque nós não vamos fazer nada de relevante espiritualmente se nós não dependermos de Cristo. E o texto que nós lemos agora fala dessa dependência orgânica, dessa nossa ligação orgânica com Cristo, porque Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ou seja, existe uma ligação, na verdade, como existe a ligação biológica do ramo à videira, eu e você estamos ligados a Jesus Cristo em unidade, Nós somos uma extensão do próprio Cristo aqui nesse mundo, de tal forma que se estivermos desligados dele, é uma explicação simples, de Jesus Cristo sobre essa nossa ligação com ele. Se formos cortados, se não estivermos ligados, vamos secar. E o ramo ele não produz frutos autonomamente, fora da sua ligação com a videira. Assim é comigo e com você. Por isso que uma vida que não é de dependência de Cristo e de comunhão com Ele, nós não vamos produzir frutos, pelo menos agradáveis a Deus. Talvez teremos uma desenvoltura religiosa digna de aplauso dos outros. Mas o que importa é esse olho de Deus, é o escrutínio de Deus sobre o nosso coração e a nossa mente. É o que conta no final das contas. Então é isso que queremos, uma dependência de Cristo, é uma dependência orgânica, porque estamos ligados a Ele. Essa dependência de Cristo, ela é tão importante que é impossível você cumprir a missão de Jesus, pelo menos do ponto de vista espiritual, satisfatoriamente. Isso é impossível. Veja, por exemplo, tem uma passagem que Jesus orienta, e estimula os seus discípulos a serem intrépidos. Ele fala: não se preocupem com o que vocês vão falar, mesmo quando estiverem na presença de reis, de autoridades,
porque naquele mesmo momento o Espírito Santo dará boca, não é, e sabedoria e autoridade para vocês, de modo que ninguém vai resistir. Então as palavras que vocês vão proferir, né, em meu nome, vocês que são de alguma forma, né, meus procuradores, porque é o que acontece, né, ele nos deu a procuração, né, ele nos fez ministros da reconciliação, somos verdadeiros representantes do reino de Deus. Paulo explica, não é, essa nossa ligação com Cristo aqui na terra e essa desenvoltura da nossa missão como embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Cristo exortasse por nosso intermédio. Então, se temos essa procuração, nós falamos na dependência de Jesus Cristo. Que o Senhor nos livre, né, de fazermos as coisas pela nossa própria força, né, pela habilidade natural. Tem que ser mais que isso, do contrário, né, não surtiremos nenhum impacto espiritual, né, não cumpriremos a nossa missão corretamente. E ele fala, vocês vão receber sabedoria, né, de forma que nem as maiores autoridades, se vocês precisarem se pronunciar, não é? Eu darei naquela mesma hora boca e sabedoria do Espírito Santo. Por isso que quando os discípulos eles eram perseguidos, né, pelas autoridades judaicas, né, porque existia na verdade uma grande inveja, né, acabou acontecendo ali, e é um termo utilizado em Atos, as autoridades tinham inveja dos discípulos, porque eles tinham uma autoridade que não era uma autoridade legal, né? Eles não eram vistos como autoridades temporais, mas eles conseguiam arrastar as multidões, né, e produzir um efeito ali que eles não conseguiam, né? Eles não conseguiam atenção, né? Não havia um brilho no olhar por parte das pessoas de ouvir uma palavra de esperança, de mudança. Então isso causava muito desconforto, né, nos saduceus, nos fariseus e nos sacerdotes no tempo dos discípulos daquela igreja nascente, né? E por isso eles foram presos e perseguidos. E em algum momento você percebe que as próprias autoridades ficam espantadas com os discípulos, porque eles falam, olha, esses são homens iletrados, então de onde vem essa autoridade? De onde vem tudo isso? Aquilo ali vinha do Espírito Santo que estava neles, né? E é o mesmo Espírito que está em mim e que está em você, né? Por isso nós somos convidados a fazer a missão, né? Cumprirmos o pedido de Jesus na dependência do Senhor. Sem isso nós não podemos fazer nada, porque sem mim nada podeis fazer. Estamos ligados à videira verdadeira. Só produzimos frutos na medida em que estamos, né, juntinhos a Jesus Cristo, em comunhão com Ele. Fora disso não existe fruto espiritual verdadeiro. Veja, por exemplo, quando Jesus Cristo ensina os seus discípulos, né, instrui para que eles avancem, ainda Jesus no seu ministério na terra, ele fala, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E é uma afirmação de Jesus Cristo que é quase uma judiação com os discípulos, né? Porque você deve concordar que a ovelha definitivamente não está acima do lobo na cadeia alimentar. Então você dá autoridade, dá uma ordem, um comissionamento para que as ovelhas vão, né? E vão, né, até o antro dos lobos, né? Parece até ser uma covardia, mas não é, porque Ele está conosco. Então aí fica bem estabelecido a nossa relação de dependência com Ele, porque a ovelha ela não consegue lidar, né, com o lobo, não tem essa competência, não tem os instrumentos necessários, mas Ele é o bom pastor, mas Ele está conosco. Então só porque estamos dependentes dEle é que podemos avançar, né, nesse sentido. Dependência do Senhor e consciência disso nós precisamos ter, né? A própria oração, existe uma passagem muito interessante na Epístola aos Romanos, que Paulo fala, o Espírito Santo ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque na verdade nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então olha o que ele está falando, nós não sabemos orar como convém, então nem isso nós temos competência para fazer por nós mesmos, né? Então quando a oração acontece, eu por vezes oro a Deus, Senhor, antes de orar, né? Oro para que Deus me ajude a orar, para que seja uma oração produtiva, mas ainda assim quando pelo nosso cansaço, né,
porque as nossas forças às vezes já estão se esgotando, né? Porque às vezes eu e você nos falta sabedoria, inclusive para identificar quais são os verdadeiros problemas, né? De fazer uma autoanálise correta. Mas quando nós oramos, né, do jeito que dá, o Senhor é como se Ele decodificasse essa oração e levasse uma boa oração ao altar de Deus, né? Porque o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Também a dependência de Deus na oração. Então, quando oramos, né, devemos já ter essa consciência que a nossa oração, mesmo que ela não seja grande coisa, né, mesmo que seja uma oração mequetrefe, se ela é sincera, se apresentamos a Deus do jeito que estamos, mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, às vezes até sem forças, né, para proferir palavras e oração, o Senhor está vendo. O Senhor ele faz, né, uma varredura do nosso coração, decodifica isso aí e leva ao trono de graça como uma oração boa, como uma oração produtiva ao trono de Deus, porque nós dependemos dele. Sem ele, nada podemos fazer. Precisamos ter essa consciência muito bem firmada, né, no nosso coração. Também a palavra de Deus diz, né, que nós só vamos perseverar, inclusive resistiremos, né, e diremos não ao pecado, porque somos dependentes do Senhor. Existe uma passagem que nós lemos bastante na comunidade, você que já nos visita, já participa, né, da nossa comunidade há mais tempo, você já deve ter ouvido isso, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pelo menos na versão que eu utilizo, né, que é a revista e atualizada. Então, o que esse texto está falando? A tentação é uma realidade, né? O convite a pecar, seja pelas circunstâncias da vida ou por ação do próprio inimigo, é algo presente, é algo que sempre vai existir enquanto estivermos aqui, né? Mas o que esse texto me chama a atenção é que o enfoque de Paulo não é propriamente na regeneração. Porque veja, quando nós resistimos à tentação, quando nós vivemos, né, e procuramos viver uma vida agradável a Deus, nós não podemos nos gloriar na nossa regeneração. Nós não dizemos, também, né, eu tenho um coração novo, uma vida nova, então venha o que vier, eu direi não ao pecado, porque eu sou incorruptível. A questão não é essa. O que Paulo enfatiza é que Deus é fiel e não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. Portanto, a santidade que nós vivemos ainda assim é uma santidade que não é infinita. Só Deus é que é infinitamente santo, que é ilimitadamente santo. Mas Deus, sabendo da nossa limitação, Deus diz, basta, chega, porque eu preservarei você. Daí a nossa dependência de Deus, porque Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Então Deus contabiliza, né, as forças dos seus filhos e fala, eu sei que você só vai até aqui, mas é exatamente por isso que eu te darei o livramento, porque eu sou fiel e preservarei a sua vida. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, conforme Paulo também fala. Porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, dependemos dele, isso é muito importante, né? A soberba também no campo religioso, espiritual, é um dos maiores males que podemos vivenciar. A ideia de que nós dependemos de Deus sempre, ela vai nos dar a noção cada vez, né, mais expandida do que é a graça de Deus, porque só estamos de pé porque Ele nos sustenta. Glória a Deus por isso, e Ele não falhará na sua vida nem na minha. O que nós temos queremos trazer como resumo disso tudo é que nós precisamos depender e ter consciência da dependência de Deus em tudo. Isso é muito importante, essa é a grande conclusão, porque está escrito que Ele, o Senhor, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está escrito lá no iniciozinho de Hebreus. O que inclui todas as coisas, Ele sustenta eu e você. Nós somos sustentados pela palavra do seu poder. Paulo, quando ele estava
pregando o evangelho no Areópago, né, quando ele estava em Atenas, e dialogando ali com os sábios, né, da Grécia, ele dizia: olha, nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos dependentes do Senhor. A gente precisa entender. Estamos ligados a Ele, a videira verdadeira, e essa seiva de Jesus é que nos alimenta. Só por Ele é que podemos viver. Porque existe um decreto de vida do Senhor, né, que insiste em dizer: você vai viver, né, eu vou te sustentar. Me dá prazer ver você, né, pulsando, né, o seu coração batendo, porque eu tenho um plano para a sua vida, né, e eu quero realizar os meus propósitos. E a nossa parte é dizer sim, né, é ter a escolha, e que essa escolha seja, né, por Jesus Cristo, por uma dependência verdadeira do Senhor, né? O salmista, por vezes, ele fala sobre isso, os salmos, né? Tem um Salmo 91 lá no finalzinho, que ele diz, Deus fala, né, para o salmista: olha, porque você se apegou a mim com amor, porque você mostrou dependência, né, eu te livrarei e mostrarei a minha salvação. Se apegar a Deus com amor, né? O Salmo que diz: a minha alma tem sede do Senhor, né? O meu corpo que almeja como terra árida, exausta sem água. Isso é uma declaração de dependência do Senhor. Isso agrada a Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele é a videira verdadeira, estamos ligados a Ele, e essa seiva dele que nos alimenta. Fora da comunhão com Deus, nós não podemos nada. Enfim, no final das contas, nós entendemos que existem duas categorias de pessoas. Existem aqueles que têm a consciência de que dependem de Deus e por isso glorificam. E existem aqueles que não acreditam ou não admitem que dependem de Deus, mas ainda assim dependem, claro, porque Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, inclusive sustenta quem não crê nele, né? Ninguém existe sem que Deus permita, sem que Deus fomente a vida. Só que eu e você estamos no primeiro grupo, cremos, né? Daqueles que têm a consciência de que depende radicalmente do Senhor e por isso glorifica a Deus, né? Não apenas usufrui da graça, mas reconhece essa graça sobre nós, né? O salmista fala: a tua graça é melhor que a vida. Porque, veja, sem a graça nem vida há, nem a vida haveria. E é só por isso que estamos de pé, é só por isso que estamos aqui, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos deu, não é, essa possibilidade de vivermos uma coisa diferente, né? De não vivermos dia a dia, né? Comendo, dormindo e seguindo, né, em direção ao nosso túmulo, sem sentido para a vida. O Senhor tem algo maior para mim e para você, porque Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo. Se Jesus Cristo morreu por nós, né, se Ele se entregou por mim e por você, e se Ele nos ama, a vida tem sentido. Essa é a conclusão. E vamos viver esse sentido que Jesus Cristo nos deu, uma vida de glorificação do seu nome e de consciência da dependência dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Que o Senhor abençoe a você e a mim e faça com que essa consciência cresça, né, dia a dia nas nossas vidas, em nome de Jesus.